8, verso 1, em outros lugares também, é sinônimo de juízo, é sinônimo de contrição, é sinônimo de arrependimento, é sinônimo de tristeza, tá? Porque algo solene vai acontecer ou está acontecendo. Então, nesse momento em que o concílio se reuniu e foi decretado que o homem perderia a presença visível de Deus e foi expulso do seu lugar edênico, as notícias da queda deste homem espalharam-se pelo céu inteiro e todas as harpas emudeceram. Houve um silêncio gigante no céu. Os santos anjos depuseram com tristeza as suas coroas de suas cabeças. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 8, no livro do Apocalipse também, em várias partes, sobretudo capítulo 4, capítulo 5, que o céu é todo música, o céu é todo louvor. E eles louvam a Deus ininterruptamente. Mas no momento em que o homem caiu, no momento em que o homem deixou de ouvir a palavra, o que foi que aconteceu? Houve mudez no céu. No juízo, diz irmão White, no Patriarcas e Profetas, quando Deus chamar o homem novamente para estar à sua presença e pronunciar o seu nome, e que este homem estiver diante do Todo-Poderoso, a única coisa que Deus vai fazer é colocar o seu olhar no olhar do homem. O olhar prescrutador de Deus fará com que ele confesse tudo diante dele. Tudo, 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 tudo. Sobretudo, ele dirá diante do seu Criador: bendito és tu. Bendito. Toda língua vai confessar que bendito é Deus, que ele é Deus. Então, diante de Deus, diante do céu e desse tribunal, os anjos emudeceram e com tristeza tiraram as coroas de sua cabeça. Quando ele depõe a sua coroa, eles mostram com isso o serviço que eles estavam dispostos a fazer em prol da raça humana, unido ao seu Criador para salvar a raça humana. Depõe as suas coroas em sinal de contrição, em sinal de tristeza, por tamanha desobediência, por tamanha rejeição da palavra. E é por isso que Miqueias faz a sentença. Ele declara a ira de Deus. E o próprio Adão se põe também em silêncio. Patriarcas e Profeta, na página 28, nos é dito o seguinte: depois da sua transgressão, Adão, a princípio, imaginou-se a entrar para uma condição mais elevada da sua existência. Mas logo o pensamento de seu pecado, ou seja, a consciência da sua real condição, o encheu de terror. E o próprio Adão se colocou em mudez diante de Deus. E é isso que vai acontecer com todos nós seres humanos quando formos chamados. Mudez. Não haverá por que termos nos rebeliado contra o nosso Criador. Não ter dado ouvido à palavra do Senhor. O pecado não existe razão para ele. Não existe justificativa para o pecado. É por isso que haverá mudez. Entendem? E na sequência, diante de tudo isso, é declarado instantânea substituição. No momento em que o homem cedeu às tentações, Cristo, o Filho de Deus, a verdade absoluta, colocou-se entre os vivos e os mortos. Número 16, versos 48. Dizendo, a verdade diz, a verdade fala, a verdade é o verbo, que o castigo caia sobre mim, pois estarei no lugar do homem. Ele terá outra oportunidade. Que privilégio extraordinário é ter a certeza de que nós teremos outra oportunidade. Irmãos, um homem condenado é declarado a esse homem que ele terá outra oportunidade. Sabe o que é interessante? É que as pessoas acreditam que mesmo no final da sua existência,
elas morrendo em pecado, elas terão uma outra oportunidade, uma segunda chance. E a gente vai ver aqui nesse estudo que, diante da verdade absoluta, ela só é a oportunidade de salvação enquanto você está vivo. Enquanto você tem consciência de quem é você, da sua real condição. Entendem? Então foi decretada instantânea substituição. O Filho de Deus substitui instantaneamente o homem. É o que acontece quando nós temos consciência do nosso pecado. É o que acontece quando o Espírito Santo te convence de que você é um pecador e que precisa de um Salvador. Nesse momento, entre o vivo e o morto, aparece Cristo fazendo a ponte entre o céu e a terra. Aparece Cristo te dizendo: eu tomo o teu lugar, eu te substituo. E é por isso que eu digo, porque eu creio, e é por isso que eu ensino, porque eu creio, que a distância entre o céu e o inferno é uma oração. Nesse momento você pode estar perdido, mas se você entender que o céu se dispõe a te salvar, e que Cristo está entre você e o céu, te substitui nesse momento em que você diz: eu sou pecador e preciso deste Salvador. Nesse momento, Deus te dá uma oportunidade de salvação. E você passa da morte para a vida. Amém. Instantâneo. E essa mensagem, essa verdade absoluta, ela precisa ser ensinada a bilhões de seres humanos que estão caminhando para a sua destruição. Eu preciso me dispor para isso, porque eu creio nessa verdade. E se você crê nesta verdade como absoluta, você precisa fazer a mesma coisa. Cristo disse que o castigo, qual era o castigo? Certamente morrerás. Caia sobre mim. E a morte chegou para ele. Ele me substituiu. E louvado seja Deus por isso. Amém? Então o céu providenciou uma profecia e uma sentença. E ele disse no livro de Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia é a primeira noção para Adão, aqui, do evangelho, da salvação, da oportunidade. E, ao mesmo tempo, ela é uma sentença. Deus colocou ali inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. E isso foi algo sobrenatural, porque só pode vir de Deus. É Deus que coloca essa inimizade. É Deus que coloca em você nojo do seu pecado. É Deus que coloca em você, é Deus quem convence você de que você é um pecador e que precisa de um Salvador. É Deus que faz isso através do seu Espírito Santo, do seu representante absoluto, que é o Espírito Santo. E para isto ele veio, para isto ele foi dado, para convencer o homem do pecado, do juízo e do mal. E quando você é convencido disto, quando a verdade chega para você, e a verdade é essa que eu acabei de dizer, Cristo fez a ponte. Cristo é a distância entre o céu e o inferno. E quando você aceita esta ponte, quando você aceita essa substituição, algo sobrenatural acontece em mim e em você. A inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano, porque de acordo com o livro de Oséias 11, verso 7, nós somos inclinados a desviar de Deus, nós somos inclinados a gostar do nosso pecado, e só você sabe qual é o seu. Só você sabe do que você gosta. Só você sabe do que você luta. Tá? Contra quem e o que você luta. Portanto, nós somos inclinados a gostar disso bem aí. E se não for Deus se interpondo entre nós, nós não vamos gostar de Deus. E é por isso que as pessoas não gostam da palavra de Deus. O Deus desse século segue o entendimento das pessoas. Mas o Espírito Santo é o colírio eterno. Ele te dá luz, ele te dá visão, ele te dá compreensão dessa verdade absoluta. Portanto, a inimizade a qual se refere aqui a profecia foi feita não somente lá no Éden, e ela não deve se limitar, sobretudo, a um grupo de pessoas, mas em todo o tempo,
a quem Deus quer salvar em toda a extensão universal, a toda a terra, a todo ser humano. Tá? A inimizade ao qual se refere a profecia feita no Éden não devia limitar-se unicamente a Satanás e ao príncipe da vida. Deveria ser universal, a quem quer que ouça. E o Espírito Santo toca todo o coração. Todos nós somos abordados pelo Espírito Santo. Ok? Então, quando eu sou abordada pelo Espírito Santo, ele toca no meu coração, este é o caminho, andai por ele. Todos nós somos tocados, certo? A verdade chega para todo ser humano. E se Deus não tivesse feito essa interferência da parte dele, os seres humanos caídos teriam formado uma firme aliança com Satanás contra o céu. Já imaginou uma coisa dessa? E é isso que Satanás deseja. Tanto é que, por ocasião da volta de Jesus, né, após o milênio, né, ele vai reunir todo o exército de perdido, que estarão em aliança com ele, e vão lutar contra a última batalha contra o príncipe da vida. Então, o desejo de Satanás é transformar este mundo num exército de demônios. Enquanto o desejo de Deus é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e possa ser santificado por ela e seja santo como ele é santo. Amém? Esse é o desejo de Deus. Mas a história desse personagem termina assim, de acordo com o livro Verdades, né? Visões dos Céus. Aos seres os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai da raça humana. O ser que um dia ele criou e que pecou contra o seu Criador, não ouvindo a sua palavra, e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. E ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação aos seus pés, exclamando: digno é o cordeiro que foi morto. Lembra que ele viu o primeiro cordeiro ser morto? Quando ele se esconde do seu Criador e produz para eles vestimentas, e em substituição dessas vestimentas de folhas, que eram trapos, né? Vamos dizer assim, o Senhor Deus lhe fez roupas de peles de animais para este homem, para Adão e sua mulher se vestirem, de acordo com Gênesis 3:21. E esse texto de Gênesis 3:21 mostra claramente o fato de que um animal teve que morrer para que as roupas apropriadas fossem feitas para vestir o casal. E a morte daquele animal inocente providenciou as vestes que agora iriam restituir a dignidade de Adão e Eva. E do mesmo modo Deus faz conosco. Ali, Adão se colocou em silêncio, mudo, quando ele viu um ser inocente morrer, mostrando a palavra e o evangelho para ele. Um dia, o verdadeiro cordeiro viria morrer nesse lugar, substituí-lo. E na cruz, Jesus foi morto para que eu e vocês pudéssemos nos vestir das suas vestes de justiças. E quem aceita, irmãos, quem aceita o sacrifício de Cristo é envolvido pela santidade de Jesus e é recebido no céu como se essa pessoa fosse o próprio Filho de Deus. Olha que coisa mais linda! É recebido no céu como se fosse o próprio Filho de Deus. E agora, Adão sendo recebido no céu, cai diante do seu Criador e diz: digno é o cordeiro que foi morto. Com ternura, com brandura, com paixão, uma paixão absoluta. Salvador levanta-o e convida-o a contemplar de novo o lar edênico, aquele que um dia ele foi expulso de lá. Que privilégio. Como está escrito na palavra, Romanos 13, verso 14, vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos do seu coração, o desejo da carne. Vistam-se de Jesus Cristo. O que é se vestir de Cristo? O que é se vestir de Jesus Cristo? É desejar o caráter dele na sua vida, é ser santo como ele é. Para que um dia você tenha esse direito de dizer como o primeiro Adão: digno é o cordeiro que foi morto. E agora eu tenho o privilégio de estar
Vinde bendito do meu Pai, diante dele, ouvindo o convite eterno. Aqui, ó, o Éden é seu, o lar foi restaurado. É para você, é para ti. Posso eu rejeitar tamanho amor? Posso eu rejeitar tamanha compaixão? O que mais o céu pode fazer para alcançar o teu coração? É tudo isso que nos espera, irmãos. Nada nesse mundo vale a pena trocar por tão grande amor. E aqui eu gostaria de começar a falar do nosso segundo personagem. A história de Adão vai terminar assim. E Deus sabe, na sua infinita misericórdia e onisciência, ele sabe como terminará a minha e a sua história. Para cada um de nós haverá o último pôr do sol. Para cada um de nós haverá o último abraço. Para cada um de nós haverá a última oração. Mas também haverá um reencontro. E o reencontro deve ser com Cristo. E assim como ele fez com Adão, encerrando a história dele e revelando para mim e para vocês como será a história de Adão, o último capítulo. Deus também quer revelar para mim e para você como será o nosso último capítulo. Basta você aceitar. Você aceita? Deus quer nos revelar. E mais do que tudo, Deus quer nos receber, nos entregar de volta o Éden que um dia foi perdido. Para o nosso segundo personagem, como foi que a verdade chegou para Abraão? Vamos lá estudar aqui um pouco mais a história de Abraão. Abraão recebeu uma ordem expressa de Deus. A ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração de pai. Toma, Abraão, agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece ali em holocausto. Gênesis 22, verso 2. Isaque era ali a luz do lar, a consolação da velhice e, acima de tudo, o herdeiro da bênção prometida. Se tu uma bênção, farei de ti uma grande nação. Foi essa promessa que Deus havia feito para ele. Mas agora esse mesmo Deus pede o seu único filho, a quem outrora havia presenteado, e suplica aí a ele um holocausto. Agora imagina o coração desse pai. Como deve ter se contorcido diante da angústia de sacrificar o seu único filho? Mas ali estava Deus revelando para ele a palavra da verdade, o evangelho da salvação, a notícia eterna dos salvos. E na angústia de alma e de espírito, Satanás se aproveita nesse momento para sugerir a este santo homem que ele estava enganado, pois a lei divina ordena: não matarás. Olha que sujo! Realmente Deus havia falado nos seus mandamentos, na sua santa lei, que nós não devemos matar. E como é que esse mesmo Deus agora pede que Abraão, seu servo, sacrifique em morte o seu único filho? Perceba como é que o diabo faz com a mente humana. Ele usa a própria palavra para nos condenar na palavra. E é por isso que quando nós ouvimos a palavra, nós devemos ser santificados por ela, de tal maneira que quando nós ouvimos a voz sugestiva de Satanás, o Espírito de Deus que habita em nós, porque nós somos casa do Espírito Santo, seja capaz de levar você e eu a discernir o que é verdade e o que é falsificação. É esse o conhecimento pleno da verdade do qual está se falando o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. É esse o desejo de Deus, que eu e vocês tenhamos o pleno conhecimento de discernimento do que é falso e do que é verdadeiro. Num mundo em que as coisas são tão facilmente falsificadas e adulteradas. Porque o diabo se aproveita disso. E há milhares de pessoas segurando a palavra de Deus em suas mãos e distorcendo ela para a sua própria perdição. Então, nesse sentido, o Senhor deseja que eu e vocês tenhamos pleno conhecimento. Ou seja, quando ele fala do conhecimento, não é só conhecer doutrinariamente, mas ter o discernimento do Espírito. Com o discernimento do Espírito, eu posso decidir, eu posso tomar posicionamento, tomar posição. Compreende? Esse é o desejo de Deus. E nesse momento, o céu inteiro contemplava com espanto
e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou a seu servo: agora eu sei que tu temes a Deus. Olha só a palavra temor novamente aparecendo. Temer a Deus é ter medo? Nunca. Temer a Deus é obedecer a sua palavra. Agora sei que tu temes a Deus, a despeito das acusações de Satanás, e não me negaste teu filho, o teu único filho. E o concerto de Deus confirmado a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos testificou da obediência que agora foi recompensada. Percebam, nesse interstício de angústia de Abraão, Satanás o estava acusando diante de Deus. Geralmente, quando nós estamos na angústia, na prova, Satanás nos acusa diante de Deus. E a despeito das suas acusações, o que é que Deus quer? Fidelidade, obediência, aquilo que você conhece. A verdade, ela precisa estar firme na sua mente, de tal maneira, ela deve estar cauterizada na sua mente, de tal maneira que nada a remove dali. Esta verdade entranhada na sua mente, cauterizada, é o motivo pelo qual as pessoas foram levadas às chamas vivas, né, da Inquisição. A firme convicção da verdade, que prefere morrer do que pecar. É isso que Deus deseja de mim e de vocês, essa firme fidelidade. Vocês entendem, irmãos? E só a força da verdade pode produzir isso em mim e em você. Compreendem porque nós estamos vivendo tempos solenes e que nós devemos aproveitar cada instante dos nossos dias para comer este livro, para ouvir a palavra de Deus, para ter fome e sede dela? É disso que eu estou falando. Porque quando nós somos provados e somos tidos pelo céu, aplaudidos pelos mundos que não caíram e pelo exército de anjos que existe no céu, o concerto de Deus é confirmado conosco. Nós somos, irmãos, juramentados por Deus perante os seres dos outros mundos, em obediência à verdade. E essa obediência vai gerar recompensa. Amém? Louvado seja Deus por Amém. isso. Então Abraão viu um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E prontamente trazendo a nova vítima, ofereceu-a em lugar de seu filho. E a sua alegria e gratidão foi tamanha. Abraão deu um novo nome àquele lugar, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Eu não sei o que você passa na sua vida, eu não sei que tipo de provação o Senhor está levando você, a que monte o Senhor está levando você, eu sei de mim, mas uma coisa eu sei, se Ele me levou é porque eu preciso, e se eu preciso, o Senhor proverá. No Monte Moriá, Deus outra vez renovou seu concerto, confirmando com um juramento solene a bênção a Abraão. Ele havia prometido, se tu uma bênção, tu serás pai de uma grande nação. E agora ele reafirma o seu juramento, ele consolida a sua bênção, a sua promessa. Gente, Deus faz isso jurando, né? Por ele mesmo. E ele diz, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Você entende o que é ouvir? Quando Deus diz terra, terra, ouve a palavra do Senhor, é obedecer essa palavra. Não é só escutar. E por isso, reitero, que Tiago diz, não seja só ouvintes, mas praticantes. Ou seja, obedientes. Obedeçam. Não adianta, irmão, não basta. Pessoas irão se perder amando Jesus, sim ou não? Houve no passado pessoas que se perderam amando a Jesus? Sim. Nós vamos ver aqui. Eu vou mostrar aqui nesse estudo exemplo de pessoas que se perderam mesmo amando.
mesmo levantando de manhã, mesmo orando, mesmo lendo a palavra. Por que que se perdem? Por que que vão se perder? Não perca esse estudo. Nós vamos aprender tudo isso aqui, nesse estudo que nós estamos fazendo. O segredo, quando eu chegar no personagem final desse estudo, você vai perceber por que que eu comecei elencando todos esses personagens. E obedeçam. É a ordem do Senhor. Obedeçam. Ok? Então, nesse contexto de Abraão, eu vou já encerrar aqui, a verdade ela vai possuir um alcance extremo, ela é abrangente a todos os séculos, e me alcança e alcança você, porque ele disse, em ti será bendita todas as gerações. Então, essa bênção que Deus proferiu sobre Abraão, como verdade absoluta, jurada por ele mesmo, ela me alcança, e ela alcançou você. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio benefício, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecados no céu e em outros mundos. Ou seja, esse sacrifício foi um testemunho para os mundos que não caíram no pecado e para os santos anjos no céu. Esse testemunho alcançou eles e me alcançou. Observa como a verdade, a força da verdade, ela é suprema e absoluta, ela é extensiva a todos os seres criados por Deus, tanto os que caíram e os que não caíram. Então perceba como é poderoso o testemunho da verdade. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo esse em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Não é só este planeta, mas é tudo o que Deus criou. Que extraordinário! Como a verdade ela é absoluta, ela é ampla. Porquanto Abraão mostrar a falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto. Que acusação foi essa que ele fez? Ora, Deus havia prometido que ele seria pai, mas ele se apressou por ele mesmo. E teve como filho Ismael, com a sua concubina. E nesse ato, ele demonstrou ali uma falta de fé na promessa de Deus. Satanás prontamente foi lá e acusou diante do céu. E o acusou novamente, colocando no seu ouvido, olha, tu está enganado, não é isso que tu está entendendo. Deus não mandou você matar seu filho. Por que Deus era esse? Que dá na sua lei, diz que não é para matar, e agora está dizendo que é para você matar o seu filho. Você compreende a confusão na cabeça agora de Abraão? E ele decide ouvir a palavra da verdade. Ouve a palavra. Deus mandou. Vai ao monte e sacrifica teu único filho. E ao obedecer, ele encontra a salvação. Não só o evangelho revelado para ele, mas para o alcance dos mundos que não caíram, dos anjos do céu, e a mim e a você hoje. Olha que extraordinário. Então, as bênçãos do concerto me alcançam também. Deus desejou provar a lealdade do seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos do que a perfeita obediência pode ser aceito para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Irmãos, não adianta somente ler, não adianta somente orar, não adianta somente ouvir e nem amar. Você pode amar a Deus, mas se não obedecer, de nada adianta. Você vai ver que aqui, no exemplo de Abraão, ele foi contado como exemplo e pai da fé, para uma única coisa, para um único elemento: submissão à verdade. Submissão à voz de Deus. Entendem? Você pode amar, você pode orar, você pode ler a palavra, mas se você não se submeter a ela, de nada interessa. Veja o que Deus está dizendo para nós. Perfeita obediência pode, somente, nada menos que a perfeita obediência pode ser aceita como patenteadora mais ampla do plano da salvação. Então, quer ser salvo? Obedeça a voz de Deus. Viva a palavra. E é esse o meu desejo, a minha oração para cada um de vocês aqui nesse momento,
nós vamos encerrar aqui nosso estudo e no nosso próximo encontro nós vamos aprender como foi que a verdade chegou para Ló e para os habitantes de Sodoma e Gomorra. E nós vamos encerrar esse estudo mostrando como a verdade chegou para a igreja presente e, sobretudo, com um personagem muito emblemático, que é Judas. Fato é que o céu inteiro estará à nossa disposição para, assim como foi enviado a Adão e Eva, um exército de anjos, Deus está disposto a fazer o mesmo por mim e por você, para que esta verdade alcance e chegue ao seu coração como verdade absoluta e plena. Que Deus nos abençoe nesse momento, nos conduza a adorá-lo no templo, com espírito e verdade. Vamos orar? Santo Deus, diante dos teus santos olhos, nos curvamos à fronte. E te bendizemos porque o Senhor é o Criador. Te bendizemos e louvamos porque o Senhor é o Redentor. Te bendizemos e louvamos porque o Senhor é o juiz de toda a terra, mas também é o advogado. E nós, como pecadores diante do Senhor, nós só estamos aqui, Deus, porque nós reconhecemos que somos pecadores. E reclamamos a tua promessa de Mateus 9,13. O Senhor não veio buscar ação, mas sim pecadores ao arrependimento. E por isso nós clamamos ao céu neste momento, que o poder da sua palavra produza em nós arrependimento, produz em nós ciência, certeza de quem realmente nós somos diante dos teus olhos. Que nós reconheçamos, Senhor, a nossa condição de miserável, pecadores, pobres, cegos e nus, e clamemos diante do Senhor pelo colírio do Espírito Santo, pelo refrigério do Espírito Santo, para compreender as verdades absolutas da tua palavra. Produz em nós hoje uma fome tão grande da tua palavra, que nós possamos comê-la, bebê-la, mas acima de todos, ensiná-la para quem não conhece, levar esta fome e sede. Ninguém chega ao oásis se não passar primeiro pelo deserto. Se for preciso, Senhor, nos conduzir ao deserto, nós queremos ser encontrados nesse deserto pelo Senhor. Carregue nos teus braços. Nos leve, Senhor, nos atrai a teu amor. E nos perdoe, sobretudo, por todas as vezes que nós negligenciamos a oportunidade de ouvir a tua voz, de escutar a tua palavra, mas, sobretudo, de obedecê-la. Nós queremos ir ao santuário nesse momento, no Espírito Santo, e em espírito te adorar. Nos abrace nesse momento com teu perdão. E nos dê, Senhor, a tua paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe a todos que aqui estão ouvindo a tua palavra. Conceda a cada um deles o privilégio de chamar-te de Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.